Sejam bem-vindos, sente-se no seu lugar, abra sua Bíblia no Salmo 17, versículo de número 1, já estou terminando, amém? Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Olha, quando nós pegamos este versículo aqui, nós podemos, por exemplo, eliminar, muitas vezes, o que é necessário na nossa vida, a gente eliminar as causas. E com esse versículo a gente consegue eliminar algumas causas do porquê nós não temos a nossa oração respondida. O salmista, por exemplo, está dizendo assim, a minha oração não é feita com lábios enganosos. Ele estava expressando a sinceridade na sua oração. Porque orar, qualquer pessoa pode orar, mas você é sincero na sua oração? Como diz um amigo meu, nenhuma pessoa que senta na sala com o psicólogo, com o psiquiatra ou com o pastor no atendimento, durante 5 minutos a pessoa não fala o que ela foi lá fazer. Ela vai falar de outras coisas, mas o que ela foi falar, antes de 5 minutos ela não fala. E se o camarada não souber lidar com isso, o que de fato a pessoa precisa falar, ela não vai falar. Por quê? Porque às vezes a pessoa toca no assunto para sentir o ambiente. Vamos, por exemplo, não é de praxe isso, tá, irmão? Mas vamos naquela parte em que, antigamente, muitos de vocês aqui já devem ter feito isso, você sentou lá no lugar chamado confessionário. Alguém já sentou? Já? Agora, me responde, você falou a verdade? Eu me lembro, por exemplo, que a primeira vez nós fomos levados para poder fazer, a chamada primeira comunhão. Os primeiros, sempre eu falo assim, irmão, quando você estiver num ambiente que tiver mais gente além de você, fica tranquilo, que se tiver uma pergunta para fazer, você não precisa perguntar, alguém vai perguntar na sua frente. Não. Aí tem alguma coisa para fazer, alguém vai na sua frente, irmão. Você não vê, por exemplo, na fila do banco, os caras querem passar na sua frente? Ainda que vai dar problema, o cara passa. Mas nós fomos para lá e quando chegamos lá, alguns garotos assim, esses caras mais corajosos, aqueles que querem terminar logo para ir embora, tem sempre alguém com alguma coisa. Os camaradas passavam na nossa frente e depois eles voltavam tristes. E alguns voltavam com a sugestão, porque viu assim, eu me ferrei, mas eu vou ajudar os outros. Por quê? Ele chegava para a gente falar assim, cara, o padre me deu tudo isso aqui de penitência porque eu contei as coisas, tudo que eu fiz, cara, eu fui sincero. Abri meu coração, olha o tanto de penitência que ele me mandou fazer. Então, cara, chega lá, fala as coisas mais leves, que vai ser mais pouco. Então, os outros que foram entrando, já falava só algumas coisinhas e voltava só com as Ave Maria e um Pai Nosso. E os outros tinham um monte de sacrifício para poder fazer. Então, você já não via a sinceridade naquela pessoa, naquilo que ela estava ali fazendo, uma coisa da sua crença, da sua fé, mas ela não ia se abrir e falar a verdade. A mesma coisa, isso Davi não falaria se não tivesse pessoas que também não são sinceras diante de Deus. Ele não falaria, ele não diria isso aqui, que ele está reivindicando, ele está dizendo para Deus, eu fui sincero na minha oração.
Por isso eu estou te pedindo para ouvi-la, para atender, para responder à oração que eu fiz. Nós temos, por exemplo, numa conversa de um pai com o Senhor Jesus, lá em Marcos, capítulo de número 9, aquele homem que tinha um filho, que ele mesmo disse que o demônio jogava o filho no fogo e na água para matá-lo. Agora Jesus diz para aquele pai: se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Jesus respondeu para ele e disse: se tu podes, tudo é possível ao que crê. A partir do versículo 29 você vai ver o que eu estou falando. Marcos 9, 27, perdão. Aí diz: tudo é possível ao que crê. Aí o que aquele homem disse, irmão? Ele diz assim: eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Ué, mas espera lá. Eu creio, mas sou incrédulo? Esquisito, estranho. Não, o que esse homem estava dizendo, que é diferente daquelas pessoas que dizem assim: pastor, eu tenho muita fé, eu creio muito em Deus. Aí você diz assim, igual um dia uma senhora falou comigo, né? Ela chegou para o missionário: missionário, eu confio muito em Deus e eu queria que o senhor fizesse uma oração, porque a minha filha tem isso, isso e isso. O missionário foi, virou para ela e falou assim: irmã, para de dar leite para sua filha. E foi embora. Ela falou: eu queria uma oração. Ele veio falando comigo parar de dar leite para minha filha. Ela ficou chateada com ele. Mas ela disse que acreditava muito em Deus. E quando o missionário disse ela para fazer algo, cadê que ela queria fazer o que ele estava dizendo? Ela foi embora. Pô, mas já que eu fui lá para pedir uma oração, ele não fez a oração, mas ele falou parar de dar leite. Eu vou fazer o seguinte: eu vou ficar uma semana sem dar leite para minha filha. Ficou uma semana sem dar leite para a menina. O que aconteceu com a menina? A menina melhorou. Agora, ela acreditava que ia dar certo? Não, ela fez para ver se... Sabe o que é isso aí? A falta de sinceridade. Esse pai está dizendo assim, ó: eu creio que se o Senhor fizer, vai acontecer. Eu só não creio se for eu lá fazer. Tipo, mais ou menos assim. Já teve gente que chegou comigo e disse assim: pastor, eu acredito em Deus, e eu estava em casa pedindo para Deus uma direção, e Deus mandou eu vir contar o meu problema para o senhor e pedir o senhor para orar por mim. E sabe o que acontece quando ocorre isso? É certeiro, problema resolvido. Interessante. Por quê? Porque você tem coragem de contar o seu problema e pedir uma oração. Por que você mesmo não faz? Porque você está sendo sincero: eu não tenho fé para fazer isso. Mas se alguém de Deus fizer isso por mim, Deus vai fazer. Lembra? Quer ver uma coisa que é interessante? Ó? Não teve uma mulher que ela tratou tão bem o profeta Eliseu? Eliseu chamou o seu ajudante lá, o Geazi, e disse assim: o que essa mulher não tem? Ela tem tratado a gente assim com tanto cuidado, com tanto carinho. O que ela não tem para a gente dar de presente para ela? Ele falou assim: ó, eu vejo, por exemplo, que ela não tem filho, o marido dela já é velho. Chama ela lá. Aí ela vem, o profeta vira para ela e diz assim: ó, daqui a um ano, no tempo da vida, tu abraçarás um filho. O tempo da vida é 9 meses. Dentro de um ano, você vai ter um filho. O que aconteceu? Nasceu a criança. Ela ainda disse assim: homem de Deus, não brinca comigo. O que aquela mulher estava achando, irmão? Que aquilo não fosse acontecer. Ela cria? Não. Ela não cria, não. Quem acreditou foi Eliseu. Ela não. Mas ela foi sincera. Porque ela está dizendo: não brinca comigo. Ela foi sincera. E Deus, como diz alguns, Deus não trabalha com gente certa, né, irmão? Mas Deus trabalha com gente sincera.
Ela foi sincera. Então, um ano depois, o menino está lá, cresce, passa alguns anos, e um dia, o que acontece com o menino quando ele vai acompanhar seu pai para o campo? O menino sente uma dor de cabeça, volta, o pai manda voltar com o filho, entregar para a mãe, porque quando fica doente, né? Alguém tem que cuidar. Volta lá, e quando ela vai, cuida do menino, tenta fazer tudo que ela sabia, o menino morreu. Ela pegou o menino, fez o que com ele? Colocou lá no quarto onde o profeta dormia quando estava por lá. Mandou pedir o marido, uns empregados, uns jumentos, porque ela queria ir até o homem de Deus aonde ele estivesse, que estava lá no Monte Carmelo. E ela então vai para lá, para o Monte Carmelo. Quando ela chega lá, a pergunta dela para o profeta foi: te pedi eu algum filho? Eu te pedi? O que você deu morreu. E agora? Eliseu pega o servo dele, manda ele ir à frente, não resolveu nada. Eliseu chega lá e, segundo a Bíblia, ele deita 7 vezes sobre a criança e a criança volta à vida e ele devolve para a mãe. Agora, preste atenção. Por que ela mesmo não fez o procedimento se ela acreditava que o filho foi bênção de Deus e um milagre para a vida dela? Por que ela sai, deixa o menino morto em cima da cama e vai até o monte atrás do profeta? Ele faz. Se ele fizer, funciona. Eu não. O que ela foi? Ela não foi incrédula, ela foi sincera. Sabe o que acontece? Como esse pai, por exemplo, o que ele foi? Ele foi sincero, ele disse: Senhor, eu não creio que se eu fizer vai funcionar, mas se o Senhor fizer, funciona. O passo que às vezes algumas pessoas, por ter medo, olha, irmão, Deus conhece o meu, conhece o seu, Deus conhece os nossos limites, Deus conhece as nossas forças, Deus sabe até onde a gente vai, mas para a gente mostrar sim que nós somos corajosos, que nós somos crentes, nós não temos coragem de abrir a boca e ser sincero, porque senão alguém vai nos chamar de quê? Incrédulo, falso ou qualquer outra coisa. Então é melhor você fingir que você tem fé. É melhor você fingir que você acredita. É melhor você estar tremendo de medo e ao invés de você falar assim: ó, eu estou com medo, me ajuda aqui, que eu tô receoso. Me ajuda aqui que eu não estou acreditando, sabe? Eu estou meio assim, eu estou meio lá, meio cá, eu estou assim meio duvidoso, receoso de uma situação. Ah, você está doido, você é louco, você é o demônio. Não é assim que a crentalhada vai falar? Mas na hora que o negócio pega para o lado dele, não é demônio, não, é porque a gente é humano, né, pastor? A gente sente, a gente é humano. Quando é eu e você, nós somos derrotados. Quando é eles, é a humanidade, né? Parece. Deixa para lá. E aí eu e a minha boca grande. Mas é o que as pessoas fazem. Você não precisa. Você pode chegar e falar assim, por exemplo: Senhor, olha, eu estou tremendo, eu estou receoso. Né? Tem umas orações, por exemplo, interessante que a gente está falando aqui de Davi, mas Davi tem umas orações bem legais, que diz assim: Senhor, eu temo. Não, quem fez isso não foi nem Davi, não. Mas Davi fez umas coisas bem parecidas. Quem fez isso foi Samuel, que foi quem ungiu Davi. Quando Deus disse assim: Samuel, enche o teu vaso de azeite e você vai até Belém ungir alguém de lá de Belém, que eu vou te mostrar. Deus só manda ele ir no lugar e fazer uma missão, mas não disse quem era. No lugar de Saul. Sabe o que Samuel falou? Senhor, eu estou com medo de Saul. Sabe quem está falando? O profeta Samuel, um dos homens mais santos que já teve nessa terra. E Samuel está dizendo: Senhor, eu tenho medo de Saul, porque pode me pegar. O que Samuel estava sendo, irmão? Sincero. E Deus disse assim para ele: Samuel, você vai lá e vai chegar lá na casa de Jessé e vai fazer lá um sacrifício. Pronto. Quando Saul souber, ele só vai saber que você foi lá fazer o sacrifício, mas ele não vai saber o resto que você foi fazer. Então Deus tira o medo de Samuel, mas Samuel foi sincero de dizer: eu tenho medo de Saul. O cara era doido, irmão. Você já pensou o cara que levantou ele, o líder que ungiu ele, que consagrou ele, era para Samuel ter medo dele?
Não, não era. Então, só para você ver como é que era o tal do Saul. Mas Samuel não foi falso. Quando Deus dá a ele a missão de ungir um cara no lugar de Saul, ele diz: Senhor, eu tenho medo dele. E Samuel era profeta. Samuel era homem de Deus. Se você pegar Jeremias 15, você vai ver, por exemplo, Deus falar de dois caras, Samuel e Moisés. Você pega o próprio Moisés, o que Moisés teve? Moisés teve medo, irmão, de ir no Egito. Quando Deus disse assim: eu vou contigo. Opa, então agora é diferente. Né? Mas o que nós precisamos entender é que mesmo que você não se sentir confortável, animado, encorajado, chega diante de Deus e diz: irmão, quantas vezes, eu não estou com nenhuma chave aqui não, mas quantas vezes eu já peguei a chave aqui, ó, pendurada aqui na alça da calça aqui, e disse: Senhor, vai ser a última oração, eu não vou orar, porque esse negócio de ministério, igreja, mas não, chega. Estou cansado dessas coisas, estou cansado de passar o que eu estou passando, os crentes estão me matando. Aí ia lá para poder entregar o ministério, sabe o que acontecia? Estou triste, Deus, estou arrasado. Às vezes traição, abandono, rejeição, tudo até praga que você sabe, que às vezes acontece dentro da igreja e que a gente passa, vem frustração, porque a gente, mesmo nós que somos pastores, mas a gente é humano, né, filho? Quando é você, você é humano. Quando é em mim, eu tenho que ser crente, né? Porque o pau que dá em Chico, dá em quem também? Em Francisco, irmão. E quantas vezes eu fui diante de Deus dizendo assim: eu estou desanimado, Senhor. Por mim eu pegaria as coisas aqui, ó, vazava. Porque eu estou sentindo aquilo. Eu não vou falar com você que você vai falar assim comigo: deixa de ser mole, deixa de ser frouxo. Para com essa coisa, isso é o demônio. É o demônio. Se é eu, é o demônio. Agora, se é você, é normal. Não é? Porque pimenta nos olhos dos outros é o quê? É refresco. Só que, às vezes, a gente pega, por exemplo, ó, quer ver? Deus chegou para Gideão e disse assim: Gideão, arranja um exército aí, que é para você ir libertar Israel da mão dos medianitas, amalequitas, aquela cambada lá do Oriente que está lá invadindo as terras de Israel e tirando tudo que é de vocês. Gideão arranjou quantos homens? 32 mil. Era pouco, porque do outro lado tinha 115 mil, irmão. É a mesma coisa da Não vou falar isso. Não, mas tem um país aí lutando contra o outro lá. Se os outros não estão ajudando, irmão, aquilo ali já tinha virado pó. Já tinha sido tomado e tudo. Mas larga esse caso, pula essa parte para lá. Né? Então, Israel é a mesma coisa lá, ó. Mesma coisa. Se não tem ajudando, já tinha passado por cima, dominado, controlado tudo, mas tem outras forças equilibrando o negócio. Aí o que ocorre? Gideão, Israel, com 32 mil homens, seria passado o trator por cima. Era 115 mil que tinha do outro lado. Aí quando Gideão chega com os 32 mil, achando assim, conseguiu uma boa quantidade. Deus falou assim: Gideão, olha o que é a sinceridade, irmão. Gideão, fala com aqueles que estão medrosos, os que estão com medo. Mas o Gideão não foi chamar eles para briga? Foi ou não foi? Os caras não topou ir para a briga? Mas na hora falou assim: quem tiver com medo, Cadê o Anilton? Recém-casado e está querendo casar. Sua mulher está em casa e a sua noiva está esperando, já fez o vestido. Fala com eles para voltar. Voltou 22 mil só nessa qualidade aí, irmão. Ué, mas presta atenção, os caras foram o quê? Sincero. Rapaz, eu vim para ir, porque senão eu estou com medo, cara. Então volta. Tinha mais gente com medo do que com coragem. Mas eles toparam aí. Mas estavam? Por isso que Deus, ele usa os sinceros. Desses 10 mil que ficou, quantos que foram aprovados no Enem? Só 300. Só 300.
E Deus chega e diz assim: Gideão, com esses 300, você vai livrar Israel. Poxa, 300 para 115, complicado, né, irmão? Só que eram 300 que não tinha, digamos assim, nada a perder, e não tinha ninguém esperando por eles, e eles também não esperavam voltar. Eles estavam decididos para tudo ou nada. Esse é o cara que Deus, ele entra com esse sujeito, e as pessoas que Deus gosta. Por quê? Porque é o cara que não está nem aí para nada. Ele está ali para poder decidir, ele está ali para poder entrar onde tem que entrar, para ir onde tem que ir, para fazer o que tem que fazer, para enfrentar o que tiver que enfrentar. Mas ele não quer voltar para casa fracassado, ele prefere morrer para onde ele vai do que voltar para casa fracassado. O que é isso? É sinceridade. É igual, por exemplo, quando você vem na igreja e quando você resolve e diz assim: agora eu vou mudar de vida. Enquanto você fica só embromando, irmão, participando de campanha, corrente, vindo participando das reuniões, sua vida não anda. Agora, o dia que você decide mudar de vida, Deus diz: agora eu vou entrar contigo nesse negócio aí, vou mudar a sua situação. Porque agora você leva a sério, você está sendo sincero. Porque enquanto você não é sincero, você fica igual aquelas pessoas de duas faces. Você é 880. Tem hora que você diz: agora eu vou, e daqui a pouco você diz: não, agora eu não vou mais não. Você é uma pessoa indecisa, você fica sem saber o que você quer da vida. A sinceridade é quando você decide algo e você não abre mão daquilo. E Deus sabe quando você está sendo sincero. Por quê? Porque você já viu aquelas pessoas nas horas que elas ficam alegres, elas te prometem Deus e o mundo, e depois elas se arrependem e não vão te dar? Porque era o calor da emoção. É aquela pessoa que diz assim: eu te amo, amor. Né? Mas é porque está o clima romântico, né? Aquela situação assim, toda levada para o lado do amor. Então, as pessoas estão assim, com aquela tendência, igual agora, por exemplo, você pega, por exemplo, agora, né, com aquela tragédia, aquela coisa toda que está acontecendo no sul do país, as pessoas fazem as coisas mais por emoção. A dor. Por quê? Porque tem gente que faz a mesma coisa que eu estou falando com você. A pessoa ajuda a igreja e depois sabe o que a pessoa faz? Se eu tivesse pego aquele dinheiro que eu ajudei a igreja, daria para eu ter comprado um carro, uma moto, um lote. Por que você deu então, filho de Deus? Você vai ajudar os outros, não é para amanhã eles ajudar você, não. É porque quando eu pude, eu ajudei. E não ajuda não, meu irmão. Você vai ajudar, não ajuda com a emoção, ajuda com a razão. Como lá agora, por exemplo, então uma pessoa disse assim: nós estamos sabendo quem está nos ajudando e quem está contra a gente. Amanhã é outro dia. Ou seja, claro que aquela pessoa está falando aquilo ali no momento da dor, da perda, da dificuldade. Amanhã ela pode repensar aquilo e não levar por esse lado mais. Porque às vezes o ser humano ele é assim. Às vezes você fala coisas, mas na realidade você não está sendo sincero naquilo que você está falando. Eu estou chateado, pastor, estou revoltado. Naquele calor da discussão. Só que depois passa aquele momento, você diz assim: gente, estou até com vergonha, porque eu não sou disso. Né? Agora, se você é enrolador, bajulador, às vezes você está chateado com a pessoa. A pessoa chega, fala as coisas contigo, e depois o que acontece? Ela sai, volta, você repete de novo na frente dela uma coisa:
mas por trás dela você fala outra. O que está faltando aí? Sinceridade. Você quer ver uma coisa? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 1. Vamos ver o que Pedro falou para os seus contemporâneos na sua época. Ele diz assim: deixando, pois, diga toda malícia e todo tipo de engano. Não engane nem a si mesmo. Como assim, pastor? Como é que a pessoa pode enganar ela mesma? Calma que eu já vou explicar. Nem engane o outro e nem tente enganar a Deus. Muito menos a gente vai conseguir essa façanha. Por que Pedro está falando com os crentes para deixar todo o engano? Porque o engano vai impedir que a sua oração seja atendida. Deus não vai atender se houver engano. Por isso que Jeremias, no capítulo 17, versículo de número 9, ele diz assim, ó, enganoso é o quê? É o coração, mais do que o quê? O coração é mais enganoso que os olhos, o coração é mais enganoso do que os ouvidos. Por quê? Porque os olhos veem uma coisa, o coração imagina outra. Se entrar uma prostituta, por exemplo, você vê eu sentado aqui conversando e falando de Jesus para ela, mas você sabe que ela é uma prostituta. Aí você vai olhar e vai falar, pastor, ele deve estar marcando alguma conversa fiada ali, já faz tempo que ele está ali falando com aquela mulher. Porque os seus olhos estão vendo uma coisa, eu posso estar no maior respeito, mas o seu coração está pensando outra. Como muita gente, por exemplo, já diz assim, se eu soubesse que esse camarada era assim, eu não sei como é que eu caí na lábia dele, pastor. O que aconteceu? Você olhou com o coração, você ouviu com o coração, você falou com o coração, você não prestou atenção no fruto. O que Jesus, por exemplo, fala acerca de um pregador, de um profeta ou de um pastor? Ele diz assim, pela pregação conhecereis, pelo ensino. Se o cara fala bem, conhece muito a Bíblia, você vai conhecer o cara por isso. É por isso? Não, se ele orar e acontecer milagre, ele é de Deus. Foi isso que Jesus usou como critério para poder provar se uma pessoa é ou não é de Deus? O que ele usou? Pelo fruto os conhecereis. É o que a pessoa é, de fato, o que ela produz. É que você tem que olhar. Não é o que ela faz, nem o que ela diz, mas aquilo que de fato é produção daquela pessoa. Por isso que Jeremias está dizendo, o coração é enganoso mais do que todas as coisas. E o que ele é mais? Ele é perverso. Quem o conhecerá? Isso é uma pergunta que o Espírito de Deus está fazendo. Quem é capaz de conhecer o coração? Porque às vezes tem pessoas que dizem assim, olha, eu já vi gente falar isso. Não, fulano eu conheço, por ele eu ponho minha mão no fogo. E eu costumo dizer assim, não põe não, que vai queimar. Não, às vezes tem coisa que você não sabe da pessoa, mas outra pessoa pode saber. Aquilo que você não sabe. E tem coisa, irmão, que ninguém sabe e que Deus conhece. Ô rapaz, moça, ô irmão, você vai tomar uma decisão, fazer uma sociedade, entrar no negócio, fazer algo com alguém. Irmão, pergunta a Deus primeiro. Porque aquilo que você não consegue ver, Deus vê. Quer ver que coisa interessante? Deus mandou o profeta Samuel ir ungir
a Davi. Só que Samuel não sabia quem era Davi e nem quem era que era para ungir. E quando Samuel chegou lá, ele viu o irmão do Davi. Era bonito assim, igual o pastor Tony. Agora ele ficou feliz, né, irmão? Agora ele fica triste, quer ver? O profeta olha para ele e diz assim: está aqui diante do Senhor ser ungido. Deus disse assim: negativo, Samuel, não desperdiça meu óleo, porque o Senhor não vê como vê o homem vê a aparência. Eu vejo o coração. Para Samuel não havia nada que desabonasse o camarada. Mas Deus conhecia o que Samuel não estava vendo. Deus conhecia o coração do irmão de Davi. Como Deus conhecia o coração de Davi. A aparência de Davi era totalmente contrária. Mas desde quando Deus está preocupado com a aparência, irmão? Pode ficar alegre os que são feios. Pode dar um glória a Deus, né? Pode gritar aleluia. Você se acha feio, irmão? Então fica feliz. Por quê? Porque Deus não olha para a aparência. A aparência, quem olha são as pessoas. Aí por isso que chama a gente de gordo, magrelo, grande, alto, pequeno, vara de não sei do quê, né? Ou então barril de não sei do que das coisas. Vai por aí fora os adjetivos que as pessoas colocam nos outros. Porque a pessoa olha a aparência. Mas Deus não. Deus olha o coração, e tem coração que só Deus para saber, porque às vezes aquela pessoa ela é tão artista, ela é tão perversa, ela é tão enganadora, que ela consegue enganar você. Já viu aquele filme Dormindo com o Inimigo? É um filme. Ontem eu estava vendo uma reportagem sobre um camarada que, segundo a reportagem, diz que o camarada é envolvido com um monte de coisa ilícita, mas o camarada tinha um hotel na cidade. E ele diz assim: quem se hospedou nesse hotel, talvez nunca imaginou que o dono desse hotel fez esse hotel a troco disso daqui com que essa pessoa trabalhava com coisa ilícita. Um hotel bonito, muito bem feito. E quem conhecia a pessoa, uma pessoa distinta, né? Uma pessoa tranquila, de boa, que não tinha assim nada que desabonasse a conduta daquela pessoa, todo mundo via, né? Às vezes, talvez para muitos foi até uma surpresa: o fulano preso? Sim. Há 2 anos atrás, a polícia monitorava ele, investigava para poder concluir e chegar no camarada. Há 2 anos. E talvez pessoas que negociaram, sentaram, conversaram, jamais imaginava que aquela situação se desenvolvesse a nível daquela forma. Você vê o ponto que o coração pode se enganar, como eu já ouvi, por exemplo, de mulheres, de homens que dizem assim: pastor, se eu soubesse que meu marido era assim, imoral, imundo, adúltero, malandro, sem vergonha, eu jamais teria me envolvido com ele. O que essa pessoa foi? Enganada. Como às vezes já ouvi homens: pastor, essa mulher ela me enganou direitinho, essa mulher me traía, eu trabalhava, saía de casa, essa mulher fazia isso, fazia aquilo. Eu jamais, nunca ela demonstrou, nunca a pessoa sabia se conduzir, trapacear e enganar o outro a ponto da pessoa acreditar que aquela pessoa fosse realmente uma pessoa correta, uma pessoa perfeita. E a pessoa diz assim: eu jamais passaria na minha cabeça. Às vezes, por exemplo, eu já tive pessoas... Você tem que ter coragem de fazer uma oração dessa, né? Pessoa chegar assim e falar assim: pastor,
Me ajude em oração, porque se o meu marido estiver me traindo, Deus vai me mostrar. E às vezes, irmão, quando a mulher descobre, o cara já tem até filho para fora do casamento. E às vezes a pessoa estava sendo traída e não sabia. Por quê? Porque era tão bem feito, tão bem bolado, que a pessoa nunca desconfiou. Nunca deixou faltar nada, nunca maltratou, deu tudo que a esposa precisava, mas deu até um cara não pediu um chifre na cabeça dela também. E vice-versa. A mesma coisa, às vezes o homem, pastor, se a minha mulher está me traindo, eu quero que Deus me mostre. Cara, você tem certeza mesmo? Ela não me dá motivo, mas eu quero saber. Se tiver, Deus tem que me mostrar o que está acontecendo, o que está por trás, o que está vendo. E a casa cair e a pessoa aquilo vinha à tona, porque tem coisa que só Deus traz à luz. Você já viu em família quando morrem os genitores? Você vai conhecer quem é que você tinha dentro de casa, irmão, irmã, na hora que tiver que dividir a herança. Mas, em outras palavras, a pessoa já era aquilo, você só ficou sabendo na hora de dividir. Já tinha um que era sempre espertinho, ou uma, né? Vai por aí afora. Então, o coração, ele é enganoso. Ele é perverso, e o profeta diz, quem o conhecerá? Agora o versículo 10, ele diz quem é que conhece. Eu, o Senhor, o que o Senhor faz? Esquadrinho o coração. O que é esquadrinhar? Repartir, esmiuçar. É fazer o quê? É analisar, é investigar. Você ouviu aquela declaração que diz assim, que de boas intenções o inferno está o quê? De boas intenções o inferno está o quê? Pois é. Deus não olha, não é só o que eu estou fazendo. Qual a intenção no fazer? Qual a intenção no que eu faço? Por exemplo, tem pessoas que elas dão uma oferta na igreja e ajudam o necessitado. Mas qual a intenção? Às vezes é livrar a sua própria pele. Não é porque você ama ajudar os outros, nem porque você ama a obra de Deus e faz como forma de gratidão, mas porque você vai ganhar um benefício em fazer aquilo. Então Deus analisa o que eu faço e o que me motiva. Né? Eu posso não mostrar minha motivação para ninguém. Por exemplo, quando eu comecei a namorar com a minha esposa, eu não era cristão, tá, irmão? Eu tinha amizade com o pai dela. Então eu ia lá conversar com o seu Zé, mas eu estava de olho em quem? Na filha dele. Ele achava que eu ia lá para falar com ele, conversar com ele, ver ele. Não, irmão, eu queria ver a filha. Né? Ele foi o que eu usei para aproximar dela. Seu Zé não era Deus, né? Senão ele ia saber, esse cara está vindo muito aqui. Esse cara, né? Ele ia saber as reais intenções, as quais eu só falei com ele depois que eu casei. Que eu não ia lá para falar com ele, que eu não ia lá para ver ele, eu ia lá para ver a filha dele. Né? E depois, quando eu comecei a namorar com ela, poucas vezes eu falava com ele, porque eu queria conversar, era com... Ora, bolas, quis saber de sogro, o que mais, irmão? Então, às vezes na vida espiritual, qual a intenção? O que me traz? Por que eu estou orando? Ah, pastor, para me ser curado. E depois que você ficar curado, o que você vai fazer? Acho que eu vou andar com os demônios mais um pouquinho, depois eu... Então, Deus sabe, irmão. Deus sabe. Por exemplo, uma das perguntas que Jesus me fez: caso você quer que eu te cure, você vai fazer o quê depois que você for curado? Vou trabalhar.
Vou ganhar dinheiro. Aí eu estou doente, né? Eu digo assim, eu vou te servir, Senhor. Aí depois que Ele me cura, eu saio de lá e vou trabalhar, vou ganhar dinheiro. Eu fui sincero? É por isso que depois, quando eu pedir de novo, Ele não faz mais. Por quê? Porque quando eu uso de engano, eu não estou enganando a Deus, não, eu estou enganando a mim mesmo. Por isso que Deus diz assim, ó, eu, Senhor, esquadrio o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Nossa! Por que Deus não me abençoa, pastor? Qual o caminho você está indo? E o que você anda fazendo? Veja qual caminho você está andando e veja o que você está fazendo da sua vida, meu irmão. Vê como é que você está tratando sua esposa, se você é casado. Vê como é que você está tratando seus filhos, se você o tem. Vê como é que você está lidando com as pessoas, com o seu próximo, com o seu semelhante. Vê como é que você está se comportando na sua vida espiritual. Vê como é que você está agindo na sua vida. Como é que você está procedendo. Analisa, veja, elimine as causas. Por isso que eu posso pedir e não receber. Eu posso falar com Deus e Deus não me dá. Porque eu preciso ser sincero comigo mesmo e com Deus. Principalmente comigo e com Deus. Eu preciso ser sincero. Davi, em segundo livro das Crônicas, me parece, capítulo 29, versículo 14, eu acho que seja, Davi diz que Deus ama a sinceridade de seus servos. Ou se não for o versículo 14, é um dos versículos do capítulo 29, do primeiro livro das Crônicas, que está aí na sua Bíblia, leia na sua casa. Deus ama a sinceridade de seus servos. Então, seja sincero. Sim, sim, não, não. O que passar disso vem de quem? Foi o que Jesus falou. Então, quando eu devia dizer sim, e eu não digo, quando eu deveria dizer não, e eu não digo, eu digo outra coisa, ele diz assim, já não é mais você que está falando. Tem outra coisa a mais. Vamos fazer a nossa oração de hoje, tá bom? Não vou falar mais nada hoje acerca disso. Deixa eu achar aqui, que acho que o Carlos estava caçando ali. Eu vou achar para você. Ele está querendo saber onde é que estava no 1 Crônicas 29. Vou pegar aqui. Calma aí, jogador. Oh, my God. Domínio e poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião. É 17. 1 Crônicas 29, 17. Bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Então, irmão, é mais ou menos assim. Às vezes tem pessoas que ela fica sem graça, assim, quando o pastor passa um envelope, a pessoa diz assim, vou pegar, só para o pessoal ver que eu estou pegando. Mas você não vai trazer, você não vai dar, não pega. Eu não acredito, eu não creio, não vou pegar. Não, mas eu preciso mostrar que eu estou fazendo. Não, você não precisa mostrar nada. Você não precisa provar nada para ninguém. Ô pastor, eu não acredito nesse negócio de dízimo. Não critica e não dá. Não, mas eu não creio, eu também não aceito que os outros também sejam enganados. Deixa os outros decidir por ele, irmão. Não vai ficar influenciando outras pessoas, não. A mesma coisa, você, a mulher chega para o marido, você tem que dar o dízimo. Ele não crê, irmão. Não tira. Não, mas o diabo devorador, não tira. Depois pega escondido, a pessoa não concorda, está trazendo, você acha que Deus vai abençoar isso? Vai não.
Vai não. E se o marido pergunta, você está dando o dízimo? Não, você está mentindo. Tem que pelo menos ser sincero. Não, estou dando, estou separando, estou tirando. E Deus está abençoando. Você viu o que Deus já fez? Não, mas não é para você fazer. Não, vou continuar fazendo porque Deus está abençoando. Bom, eu não sei para quem nem que eu estou falando nada disso mais.